né? Então, o que está em jogo para os evolucionistas nesse momento, né? Isso é interessante. Esse é um artigo recente, saiu um mês ou dois atrás, né? 10 de outubro de 2014, pouco mais de um mês atrás, escrito por um professor de psicologia e neurociência em Princeton, né, no New York Times. O que ele argumenta? Ele começa o artigo dizendo o seguinte: olha, das 3 questões fundamentais sobre a condição humana, 2 já foram respondidas. Ele acredita que já, tá? Mas vamos lá. Quais são as 2 respondidas? A primeira é: qual a nossa relação com o resto do universo? Copérnico já respondeu isso. Nós não somos o centro. Somos um fiapo numa vastidão na periferia do universo. Né? É óbvio que ele deve estar raciocinando aqui em termos de centro espacial, né? E não de centro enquanto sede da vida inteligente. Né? Segunda questão que eles acham que já responderam: qual a nossa relação com a diversidade da vida existente? Darwin respondeu: não somos um ato especial da criação, somos um raminho na árvore da evolução. É curioso chamar de raminho na árvore da evolução, esse raminho que somos os únicos seres inteligentes, racionais, criativos e morais que conhecemos. Né? Somos chamados de raminhos. Terceira pergunta: qual a relação entre nossas mentes e o mundo físico? Né? Aqui não temos, isso é ele dizendo, aqui não temos uma resposta estabelecida. Exato. A ciência não tem uma resposta a respeito da relação entre nossas mentes e o mundo físico. Ou seja, entre nossa mente e o corpo, entre nossa mente e o cérebro. Sabemos alguma coisa sobre o corpo e sobre o cérebro, mas e sobre a vida subjetiva interior? Nada. A ciência é incapaz de explicá-la. Né? E ele vai além, isso ainda é o texto dele, do neurocientista. Né? Como o cérebro vai além de processar informação para se tornar subjetivamente consciente da informação? Né? Primeiro, ele está acreditando que cérebros processam informações. Não, pessoas processam informações. Né? Segundo, o cérebro também não se torna subjetivamente consciente da informação. Nós nos tornamos conscientes da informação, não o cérebro. Né? Mas a resposta dele é curiosa. Né? O cérebro não faz isso. O cérebro não se torna consciente do processamento de informações. Essa consciência da subjetividade, ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. Né? Então, joia, achamos um jeito de tirar o último obstáculo do caminho, que é a consciência. Basta a gente dizer que ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. É um neurocientista dizendo isso. Mas ele apresenta alguma evidência disso? Não. Né? Ele está simplesmente propondo uma mudança de ponto de vista. Isso é textual, está no texto dele. Né? Olha, uma mudança de um ponto de vista que ele chama de crédulo e egocêntrico para um ponto de vista cético e levemente desconcertante. Ou seja, ele está baseando todo o paradigma dele aqui em um ponto de vista. E um ponto de vista não é uma vivência subjetiva. Né? Ou seja, ele está baseando a construção do argumento dele na subjetividade. E ele, ao mesmo tempo, diz que subjetividade não existe, é uma ilusão. Né? Então, como ele pode não se sentir vítima da própria ilusão que ele está criando? Né? Se a consciência é mera ilusão proporcionada pelo cérebro, como ele pode ter certeza do que ele está propondo? Ele pode estar sendo iludido, né? É tão paradoxal que pontos de vista são sentimentos, né? Concordar e discordar são sentimentos, né? E ele invoca sentimentos para negar a realidade dos sentimentos. E não se dá conta da contradição. Né? O ponto é que a natureza da experiência subjetiva é uma questão metafísica, não é uma questão científica, pelo menos pela ciência natural. Não é. E cérebros não formulam hipóteses nem certas nem erradas. São pessoas que as formulam. Uma analogia com o estômago. O estômago desempenha um importante papel no ato de comer. Ninguém nega isso. Mas quem come é o meu estômago? Não, sou eu. O estômago não come. Né? Meus rins não urinam, eu urino. Né? Meus pés não dançam. Né? Eu danço. Né? No meu caso, nem eu nem os pés dançamos. Tá? Tenho 2 pés esquerdos. Cérebros não declaram nada, nem reconstroem nada. Cérebros não chegam a conclusão alguma. Chegar a uma conclusão é um atributo psicológico que se aplica a pessoas, não a cérebros. E a única coisa que
o texto dele me leva a pensar é o seguinte: então, se eu estou consciente de que eu não sou consciente, então eu sou consciente de que eu não sou consciente, de forma que eu sou consciente. É circular, né? E o que é a mente, então? Né? A mente humana, ela registra, reage, responde, forma intenções, concebe problemas e então age. Mas há algum mecanismo físico que se assemelha a isso? Ninguém conhece. Então, como se pretender explicar a mente através da ciência física? A mente não se assemelha a qualquer outra propriedade dos sistemas físicos. Não se trata simplesmente que não conhecemos os mecanismos que a originam. Temos dificuldade em enxergar como algum mecanismo sequer possa produzi-la. Né? É mais profunda ainda a nossa ignorância. Né? Quem declarou isso é um físico. Né? Está no livro do Berlinski. O Berlinski também é ateu. Judeu? Se a psicologia evolucionária é verdadeira, então alguma forma de determinismo genético também é verdadeira. Ou seja, essa é a tese de que a mente humana é mera expressão dos genes humanos. Bom, também tem o ambiente, dirão, a velha questão ali, nature versus nurture. Mas se é o gene que é selecionado pela evolução, a evolução seleciona os genes, né? Não seleciona ambientes. E se não somos controlados por nossos genes, então também não somos controlados pela evolução, não tem nenhum sentido. Se não somos controlados pela evolução, então a psicologia evolucionária não tem qualquer relevância para a origem e para a natureza da mente humana. A teoria evolucionária da mente humana, sendo correta, ela aniquila qualquer reivindicação em favor da liberdade humana. As ciências físicas, no entanto, elas não brincam com o determinismo. É o coração e a alma do seu método. A essência da ciência física é o determinismo. Né? No entanto, Steve Pinker, um ardoroso defensor da ciência determinista, diz o seguinte: a natureza não determina o que devemos aceitar ou como devemos viver nossas vidas. Uau! Mas então essa afirmação dele está inteiramente em desacordo com o seu engajamento profissional. Né? Então, se nós temos uma teoria de como as coisas funcionam, mas essa teoria não pode ser vivida na prática, que valor ela tem? E qual valor de verdade ela possui? Né? Se somos livres para dizer aos nossos genes irem pular na piscina, o Pinker disse exatamente isso, que ele é livre para dizer para os genes dele pularem na piscina, então por que prestar a mínima atenção à psicologia evolucionária? Por que prestar a mínima atenção a Pinker? Ou a teoria onde ele depositou sua confiança está errada, ou não somos livres para dizer aos nossos genes que façam coisa alguma. E se a teoria está errada, qual que está certa? Eles não têm nenhuma outra. Se a teoria não está correta, como pode a ideia de que a mente humana é produto da evolução ser um fato inquestionável? Não é, não tem como. Nós não possuímos uma teoria científica séria que possa explicar os poderes e propriedades da mente humana. Na psiquiatria, a gente se depara com essas questões na vida real, na prática. Né? E acho que são questões interessantes para se pensar. Né? Quem ou o que adoece na psiquiatria? Né? O que tratamos na psiquiatria? Acho que tem uma analogia aqui mais fácil de entender. Um pâncreas doente produz um indivíduo com diabetes, o que aumentará suas limitações na vida. Mas a doença não afeta a totalidade do seu ser. Ele não se resume à diabetes dele. É até por isso que, epistemologicamente, é errado dizer eu sou um diabético. Não, diabetes não é o que você é. Você possui uma doença chamada diabetes. Né? Ela não te resume. Né? A psiquiatria conhece, talvez, duas doenças que podem ser compreendidas como doenças do cérebro, em que existem evidências de um cérebro doente, em que existem evidências suficientes para equivalê-las ao entendimento que se tem das demais doenças clínicas. A esquizofrenia e o transtorno bipolar. Né? E aí é interessante, porque podemos ter um indivíduo que tem que lidar com as limitações impostas ao seu cérebro por sua doença. Do mesmo jeito que, de repente, um amputado, um diabético, um hipertenso teria que lidar com certas limitações. Né? Mas, se o cérebro e a mente são a mesma coisa,
que é o que eles alegam, como seria possível que o indivíduo pudesse perceber o seu delírio como um delírio e não se deixar influenciar por ele? Mas isso acontece? Acontece. Tem a própria declaração do John Nash, o famoso matemático, né, da teoria dos jogos, quando ele diz que gradualmente ele começou a rejeitar intelectualmente, né, algumas das linhas de pensamento influenciadas pelo delírio, né, que tinham sido características da minha orientação, ele diz. Ou seja, quem é que estava percebendo, qual era o sujeito que percebia o delírio? Né? Isso só faz sentido pensarmos se tivermos aí um dualismo cérebro e mente. O cérebro está doente. A mente se mostrou capaz de perceber a doença do cérebro e de não se deixar influenciar por ela. Então existe um dualismo cérebro-mente. Eles não são equivalentes, não são a mesma coisa, né?